Eu preciso te contar uma coisa que nunca contei para ninguém. Não porque tenha vergonha, bem, talvez um pouco, mas principalmente porque enquanto eu vivia aquela história, eu estava convicto de que estava certo. Convicto de que estava tomando a decisão mais honesta da minha vida. E só muito tempo depois, sentado no chão de uma sala iluminada por uma luz amarelada de fim de tarde, com um menino de 2 anos me corrigindo sobre o som de um carrinho de brinquedo, eu percebi o tamanho do que eu tinha feito errado. Mas vou começar pelo começo, porque a história de como eu cheguei àquela noite no salão, aquela noite que você já viu um pedaço no começo desse vídeo, começa muito antes do casamento. Começa no dia em que eu olhei para Beatriz e que, em vez de ver minha esposa, vi só o cenário. Beatriz tinha 33 anos quando as coisas desmoronaram entre a gente. Cabelos castanhos ondulados, sempre um pouco bagunçados de um jeito que ela achava que incomodava e eu achava que era a coisa mais bonita dela. Olhos de mel escuro, daqueles que pegam a luz quando ela ri. Uma boca que sorria largo, aberta, sem cerimônia. O tipo de sorriso que faz a sala esquentar. Eu me apaixonei por esse sorriso numa tarde de segunda-feira, numa redação de jornal onde eu fui fazer uma consultoria para a empresa deles. Ela estava na mesa do fundo, digitando rápido, com uma xícara de café esquecida do lado que já devia ter esfriado há horas, tão concentrada que não percebeu que eu estava olhando. 7 anos. A gente ficou juntos 7 anos. Nos primeiros 2... era impossível me imaginar em qualquer outro lugar do mundo que não fosse do lado dela. Ela trabalhava como jornalista. Boa, muito boa. Do tipo que escrevia sobre um bairro periférico e fazia você sentir o cheiro da chuva na calçada sem asfalto, sentir o barulho das crianças brincando na rua de terra. Eu era sócio de uma empresa de consultoria empresarial. Mundos completamente diferentes. E a gente se encontrava no meio. Mas então eu comecei a querer que ela ficasse em casa. Não foi do dia para a noite. Foi paulatino, sabe? Como uma maré que vai subindo devagar e você só percebe que se afogou quando já não dá pé. Eu comecei com pequenas coisas. Amor, você não precisaria trabalhar tanto. Eu ganho bem. Depois, Bia, você está sempre cansada quando chega em casa. Isso não está fazendo bem para você. Depois, minha mãe acha que a gente deveria pensar em ter filhos logo. Seria mais fácil se você já estivesse em casa. Beatriz resistiu um pouco, mas ela me amava. E quando a gente ama alguém de verdade, às vezes a gente aceita coisas que não deveria aceitar. Não porque é fraca, mas porque quer acreditar que o amor do outro é suficiente para compensar o que está abrindo mão. Ela pediu demissão no 2º ano de casamento. Abandonou a carreira que amava. Virou o que eu, tacitamente, pedi que ela virasse. Uma esposa presente, cuidadosa, disponível. E eu fui ao trabalho. Todo dia. Me tornei mais bem-sucedido. Fechei contratos maiores, viajei mais, cresci. Enquanto ela ficava em casa administrando a minha vida, a minha agenda, os meus compromissos sociais, a minha imagem pública de homem bem casado, com uma esposa bonita que aparecia nos jantares de empresa de braço dado, sorrindo para os sócios. Ela virou parte do cenário, e eu deixei. Não foi maldade premeditada. Eu não acordei um dia e decidi tratá-la como decoração. Mas é que, quando você para de realmente olhar para uma pessoa, quando você para de perguntar como ela está de verdade, quando o tudo bem vira protocolo e não pergunta genuína, ela vai desaparecendo. Não do espaço físico, do seu campo de visão. E você começa a procurar o que estava sentindo no começo em outro lugar. Helena apareceu há pouco mais de 1 ano antes daquele casamento que você viu no começo do vídeo. Gerente comercial de uma empresa parceira da nossa. 29 anos. Loira, objetiva, absolutamente sem nenhuma das complicações que eu, covardemente, comecei a associar à vida que eu tinha construído com Beatriz. Helena não tinha histórico de carreira abandonada. Não tinha silêncios carregados de coisas não ditas.
Não me olhava com aqueles olhos de mel que às vezes tinham uma tristeza no fundo que eu fingia não ver. Com Helena, eu me sentia leve, novo, como se eu tivesse apagado um período da minha vida e começado uma página em branco. Eu sei. Enquanto eu falo isso, eu sei exatamente o que você está pensando. E você tem razão. A traição durou quase 1 ano. Mensagens que eu apagava, viagens de trabalho que não eram inteiramente de trabalho, jantares que terminavam mais tarde do que o horário que eu avisava para Beatriz. Eu construí uma vida paralela com a organização de quem administra uma empresa. Horários, desculpas, rotas alternativas. E me convenci de que o problema não era o que eu estava fazendo, mas o casamento que havia chegado ao fim. Como se o casamento tivesse chegado ao fim sozinho. Como se ninguém tivesse ajudado. Foi numa quarta-feira de março que tudo começou a rachar, ainda que eu não soubesse. Eu tinha saído para uma reunião cedo e esqueci o celular em cima da bancada da cozinha. Beatriz me ligou para avisar e eu disse que ia buscar mais tarde. Tinha reunião até meio-dia, não precisava. Deixei o celular lá, com a tela por descuido, desbloqueada. Nessa mesma semana, sem que eu soubesse, Beatriz tinha feito um teste de gravidez. Ela tomava anticoncepcional há anos, mas tinha tido uma gripe forte em fevereiro, o tipo que derruba, que faz você ficar na cama 3 dias, com febre e dor no corpo. O médico receitou antibiótico. Ninguém avisou que antibiótico pode cortar o efeito do anticoncepcional. Ou talvez alguém tenha avisado e ela não tenha dado atenção, não sei. O fato é que, naquela quarta-feira de março, com o celular desbloqueado em cima da bancada, Beatriz descobriu 2 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, que estava grávida. Segundo, as mensagens entre mim e Helena. Eu não estava lá para ver o momento em que ela fez essa descoberta dupla, mas eu imagino hoje como deve ter sido. Ela sozinha na cozinha, o silêncio do apartamento em volta, o cheiro de café que ela sempre fazia de manhã ainda no ar. As mãos, que já deviam estar tremendo por causa do resultado do teste, tremendo ainda mais enquanto rolava as mensagens. E a cabeça tentando processar ao mesmo tempo as 2 notícias mais devastadoras que uma mulher pode receber num único momento. Ela não me ligou, não me mandou mensagem, não fez nada, ela guardou. Naquela noite, eu cheguei em casa por volta das 10 da noite. Tinha jantado fora. Não precisei inventar desculpa porque Beatriz não perguntou. Ela estava sentada no sofá com o abajur aceso, lendo um livro, ou fingindo ler. Levantou o olhar quando eu entrei. Me olhou de um jeito que eu, na minha cegueira de então, li como cansaço. Hoje, eu sei que não era cansaço. Era decisão. Eu me sentei na poltrona. Solto a gravata. Fiz o que fazia sempre. Fui logo para a conversa que eu tinha planejado. Porque eu já tinha decidido. Já tinha conversado com Helena. Já tinha o roteiro pronto na cabeça. Eu disse, Bia, a gente precisa conversar. Eu não tô feliz. Eu acho que a gente chegou num ponto que eu quero o divórcio. Ficou em silêncio por um momento que pareceu longo. Eu esperava choro. Esperava grito. Esperava as perguntas. Por quê? Tem alguém? Como você pode fazer isso? Eu tinha me preparado para um confronto, tinha ensaiado respostas, tinha até pensado em como eu ia negar Helena se ela perguntasse diretamente, pelo menos naquele primeiro momento. Beatriz fechou o livro devagar, me olhou com aqueles olhos de mel que a luz do abajur deixou cor de âmbar, e disse com uma calma que ainda hoje me arrepia a nuca. Tudo bem. Eu também quero. Só isso. Eu fiquei sem chão. Não porque eu queria que ela chorasse, ou talvez um pouco sim, porque quando a gente faz uma crueldade, quer que o outro ao menos demonstre que foi cruel, sabe? Mas ela não me deu essa satisfação. Ficou com a coluna ereta, o livro no colo, e me olhou com a serenidade de quem tomou uma decisão muito antes de mim. Eu perguntei, você tá bem? Ela. Tô. Eu. Posso explicar melhor o porquê? Ela. Não precisa. Eu entendi. E concordo. Acho que é a coisa certa para fazer.
Eu dormi naquela noite achando que tinha tido sorte. O que eu não sabia, o que eu só fui descobrir meses depois, numa noite que vai ficar gravada em mim para sempre, é que enquanto eu dormia, achando que tinha saído limpo, Beatriz estava deitada no lado dela da cama com uma mão na barriga plana, com um teste de gravidez escondido na gaveta da mesinha, com as mensagens que ela tinha lido naquele celular ainda queimando nos olhos. E ela tinha feito naquela noite a coisa mais difícil que uma mulher pode fazer. Ela tinha decidido não me contar. Não por raiva, não por vingança, pelo menos não só por isso, mas porque ela havia entendido algo que eu levaria quase 2 anos para entender. Que um homem que arruma a mala antes de abrir a boca para perguntar não merece ser o motivo pelo qual a mala fica. Esse filho era dela, dessa mulher que eu tinha transformado em cenário. Ela ia criá-lo, e ia fazer isso sem me pedir nada. O divórcio saiu em 3 semanas. Rápido, limpo, sem batalha. Beatriz não quis pensão, não quis a metade do apartamento, não quis briga, aceitou o mínimo. E eu, na minha arrogância de então, interpretei isso como concordância. Como se ela estivesse dizendo, sim, você tinha razão, era melhor assim. Mas dignidade e concordância têm caras parecidas quando você não está olhando direito. E eu nunca soube olhar direito para Beatriz, não até aquela noite. Mas isso ainda está para vir. Deixa eu te contar o que aconteceu nos meses seguintes. Porque o que ela construiu sozinha, enquanto eu comemorava minha vida nova, é a parte que mais dói de admitir. Eu saí do apartamento com 2 malas e a certeza arrogante de quem acha que está recomeçando. Foi isso que eu senti. Recomeço, como se 7 anos de uma vida partilhada fossem uma fase que havia cumprido o prazo e agora eu podia virar a página com a leveza de quem não deve nada a ninguém. Helena estava esperando. O apartamento dela era menor que o nosso, mas tinha aquela energia de coisa nova. Cheiro diferente, luz diferente, ausência de todos os silêncios que eu tinha aprendido a ignorar nos últimos anos. Eu entrei naquela porta com as 2 malas e respirei fundo como um homem que saiu de uma sala abafada. Eu não olhei para trás. Esse é o detalhe que eu precisaria ter prestado mais atenção. Quando um homem sai de 7 anos de casamento sem olhar para trás nenhuma vez, não é leveza, é anestesia. E toda a anestesia passa, mas a minha demorou quase 2 anos para passar, e enquanto ela durava, Beatriz estava fazendo uma coisa que eu só soube muito tempo depois. Estava construindo uma vida inteira sem me pedir licença. Ela se mudou para um apartamento menor, num bairro a uns 20 minutos do que a gente dividia. Eu sei disso porque um amigo em comum mencionou de passagem, meses depois, e eu ouvi com a distância de quem ouve uma notícia sobre alguém que conheceu uma vez. Não perguntei detalhes, não perguntei como ela estava, não senti necessidade. Era exatamente esse o problema. Eu havia deixado de sentir necessidade de Beatriz antes mesmo de pedir o divórcio, e agora que tudo estava resolvido no papel, ela simplesmente havia saído do meu campo de visão como sai uma estação do ano. Você não nota exatamente quando o inverno vai embora. Um dia você olha pela janela e o ar está diferente. O que eu não sabia é que enquanto eu não notava, ela estava acordando às 6 da manhã, num apartamento que ainda cheirava a tinta nova, de tanto que era recém-alugado, abrindo o computador com uma xícara de café ao lado e voltando a ser jornalista. Ela tinha parado por 2 anos por causa de mim, por causa das minhas ideias sobre o que era uma esposa presente. Eu havia pedido, com aquela sutileza covarde de quem nunca diz diretamente o que quer, que ela largasse uma carreira que amava. E ela havia largado. E agora, com a barriga ainda plana, mas com um segredo crescendo dentro dela que eu desconhecia completamente, ela abria o computador e mandava e-mail para cada editor que havia conhecido antes de me conhecer. Freelance, qualquer coisa. Ela queria trabalhar. Os primeiros retornos vieram devagar. Um texto aqui, uma pauta aceita ali.
O mercado jornalístico não perdoa ausência. 2 anos fora é tempo suficiente para você deixar de ser lembrado. Mas Beatriz tinha algo que não se perde. Ela sabia escrever de um jeito que fazia você sentir. Não era técnica, era alguma coisa que ela tinha desde antes de mim e que eu, por 2 anos, havia convencido ela a guardar numa gaveta. Agora, a gaveta estava aberta e a barriga ia crescendo. Eu imagino como eram as manhãs dela nesse período. E digo imagino porque eu nunca estive lá para ver. E essa ausência é uma das coisas que ainda hoje pesa de um jeito que não tem nome. A barriga que começa a aparecer por volta do 4º mês. A roupa que vai deixando de servir. A sensação estranha de passar a mão no próprio ventre sozinha, sem ninguém do lado para sentir o bebê se mover pela primeira vez. Essas são coisas que acontecem em silêncio quando não tem um companheiro. E Beatriz viveu tudo isso num apartamento que ela estava aprendendo a chamar de lar, sozinha, de propósito. Ela não me contou. E eu precisava que você entendesse o peso disso. Não era rancor paralisante. Era uma decisão lúcida, tomada por uma mulher que havia sido invisibilizada por anos e havia aprendido, na escola mais dura possível, que a única proteção verdadeira é a autossuficiência. Ela não me ligou quando o bebê chutou pela primeira vez. Não me mandou mensagem quando vomitou de manhã por 3 semanas seguidas e teve que cancelar uma entrega de texto para o editor porque não conseguia sentar na cadeira direito. Não me pediu nada quando as contas do apartamento e os gastos de pré-natal apareceram na mesma semana e o saldo não era confortável. Ela pediu ajuda para quem merecia ajudá-la. Dona Marlene chegou no 7º mês, a mãe de Beatriz. Viúva há quase 10 anos, morando numa cidade do interior do estado. Mulher de mãos calejadas e voz calma que fala baixo, mas que quando fala, você escuta. Eu conheci Dona Marlene nas primeiras vezes que namorei com Beatriz e sempre tive a impressão de que ela me avaliava com aqueles olhos pequenos e escuros, de um jeito que eu nunca fui aprovado completamente. Ela era educada comigo, cordial. Mas havia algo naquela cordialidade que era parede, não porta. Agora eu entendo por quê. Dona Marlene fez as malas, fechou a casa do interior e foi morar com a filha no apartamento pequeno. Sem drama, sem discurso. Chegou com uma mala grande e uma sacola de pano com temperos e ervas que ela usava na cozinha dela e simplesmente passou a existir ao lado de Beatriz como existem as coisas essenciais, sem anunciar, sem pedir reconhecimento. Filha, eu fiquei calada uma vez na minha vida quando seu pai me trocou. Ela disse para Beatriz numa tarde, enquanto as duas dobravam roupas de bebê que Beatriz havia comprado numa feira de segunda mão. Calei a boca, abaixei a cabeça e achei que era a coisa certa. Demorei 5 anos para entender que silêncio não é virtude quando te custa a dignidade. Você está fazendo diferente. Você está calada pelo motivo certo, não porque tem medo, mas porque sabe o que está fazendo. Isso é outra coisa. Beatriz não respondeu. Continuou dobrando uma mantinha azul clara de algodão, pequena o suficiente para caber nas mãos dela abertas. O bebê nasceu numa terça-feira de manhã, com chuva fina lá fora e o cheiro de hospital que cola na roupa e fica horas depois que você sai. Dona Marlene estava na sala de espera. A parturição durou mais tempo do que o esperado. Algumas complicações no trabalho de parto que fizeram a equipe médica trocar olhares que Beatriz viu e fingiu não ver porque não queria ter medo. Mas ele nasceu, forte, saudável, com aquele choro de bebê que enche um corredor de hospital de uma presença absurda. Você não acredita que um ser tão pequeno possa fazer um barulho tão cheio. Tomás. Ela já sabia o nome. Havia decidido sozinha, sem consultar ninguém, exceto Dona Marlene, que aprovou com um aceno de cabeça e um aperto de mão na filha. E quando a enfermeira colocou Tomás nos braços de Beatriz pela primeira vez, aquele pacotinho de menos de 4 quilos enrolado numa faixa de tecido listrado de rosa e azul,
O rosto vermelho e amassado de recém-nascido, os olhos fechados com aquela intensidade de quem está processando o choque de existir fora. Beatriz olhou para ele por alguns segundos em silêncio. E então viu o nariz, pequeno, mas já com aquela ponta ligeiramente arredondada. A testa, alta, lisa. O formato do queixo. O desenho da sobrancelha, ainda sem pelos, mas já com o arco definido. Era o meu rosto. Numa versão miniatura, num ser de horas de vida, mas inegavelmente o meu rosto. Dona Marlene entrou no quarto alguns minutos depois e ficou parada na porta olhando o neto. Caminhou devagar até a cama, inclinou o rosto sobre o bebê. Ficou assim por um longo momento. Aquele tipo de silêncio de avó que contém um universo inteiro de sentimento que não precisa de palavras. Depois ergueu os olhos para Beatriz e disse com aquela voz baixa dela: "Minha filha, esse menino é o retrato do pai. Você tem certeza que não vai contar?" Beatriz não vacilou. Olhou para Tomás, que havia aberto os olhos por um segundo. Olhos escuros, desorientados, procurando luz. E respondeu, sem tirar o olhar do filho: "Tenho certeza." Ele arrumou a mala antes de eu abrir a boca. "Esse rosto vai falar por mim quando chegar a hora de falar." Dona Marlene não disse mais nada. Sentou na cadeira ao lado da cama, cruzou as mãos no colo e ficou ali, presente. Como sempre, os meses seguintes foram feitos de coisas pequenas e enormes ao mesmo tempo. 3 horas da manhã com Tomás chorando e Beatriz levantando sem reclamar porque não tinha com quem revezar. O cheiro de leite azedo na roupa que ela lavava antes de sair para qualquer compromisso. O editor ligando enquanto ela amamentava e ela atendendo com o telefone no ombro, digitando notas com uma mão só enquanto a outra segurava o filho. A exaustão, que não é cansaço comum, é um estado de funcionamento contínuo que o corpo de mãe solo aprende a habitar sem pedir permissão. E ao lado de tudo isso, o trabalho crescendo. Devagar, mas crescendo. Um editor que havia trabalhado com ela antes de eu aparecer na vida dela, a chamou para uma série de reportagens sobre moradia em São Paulo. Bom pagamento, prazo razoável. Ela aceitou, escreveu com Tomás dormindo no berço ao lado da mesa. Entregou no prazo. O editor pediu mais. Aos 6 meses de Tomás, ela já tinha uma renda estável. Não confortável como poderia ser se eu contribuísse. E eu poderia, deveria, mas não sabia que devia. Mas funcional, digna, dela. E Tomás ia crescendo. 3 meses, 4, 5, 6... O rosto que nascia redondo e vermelho foi se definindo semana a semana como uma fotografia que vai ganhando foco. Aos 6 meses, qualquer pessoa que me conhecesse e olhasse para aquele bebê saberia. Não era semelhança discreta, não era, tem alguma coisa parecida. Era cópia. Era como se alguém tivesse pego uma foto minha de bebê, que minha mãe tem guardada num álbum na casa dela em Curitiba, e dado vida a ela. Beatriz fotografava Tomás constantemente, não para postar. Ela não postava nada de Tomás nas redes sociais, nenhuma foto, nenhuma menção. Guardava num HD externo, que ficava numa gaveta do armário do quarto dela. Fotos de cada semana, cada expressão nova, cada detalhe do rosto que ficava mais definido. Dona Marlene perguntou uma vez por que ela guardava tanto. Beatriz disse: "Porque um dia essas fotos vão provar alguma coisa. Eu não sei quando, mas vão." Enquanto isso, do outro lado dessa história que eu estava completamente alheio, eu vivia o que achava que era a minha vida nova. Helena e eu nos instalamos juntos no apartamento que havia sido só dela. Viajamos, Lisboa, Buenos Aires, uma semana em Florianópolis que postamos no Instagram com o tipo de alegria performática de quem precisa que o mundo veja que está bem. Jantares, eventos da empresa. A vida que eu havia descrito para mim mesmo como mais leve, porque havia retirado dela tudo que exigia profundidade. Nunca perguntei por Beatriz.
Em nenhum momento, em nenhuma conversa, em nenhuma madrugada acordado, e houve algumas, daquelas em que o pensamento vem sem ser chamado, eu peguei o telefone e mandei uma mensagem perguntando como ela estava. Não por crueldade ativa, por indiferença passiva, que é quase pior. A indiferença não precisa de intenção para destruir. Ela só precisa de ausência. E eu estava completamente ausente. Tomás completou 8 meses numa tarde de sol, que Beatriz descreveu depois, em poucas palavras, como o dia mais quieto e mais cheio que eu já vivi. Ele estava no tapete de atividades da sala, segurando um chocalho com aquela determinação de bebê que acha que está fazendo a coisa mais importante do mundo. O cabelo fino e castanho sobre a testa. Os olhos enormes e escuros, vasculhando o ambiente com aquela curiosidade constante que bebês têm, como se cada objeto fosse uma descoberta nova. Nessa mesma tarde, Beatriz recebeu uma ligação, mas isso pertence ao próximo capítulo, porque o que aconteceu depois dessa ligação mudou não só a trajetória dela, mudou a minha, e eu ainda não sabia. Eu estava em Buenos Aires naquele dia, num jantar de negócios, brindando com a taça erguida a contratos que eu achava que eram o que importava. Enquanto isso, em São Paulo, no apartamento pequeno que cheirava a café e talco de bebê e dignidade reconstruída, tijolo por tijolo, Beatriz olhava para o filho de 8 meses no tapete e tomava uma decisão. Uma decisão que 300 pessoas iam testemunhar algumas semanas depois. Eu estava em casa quando Helena me mostrou o convite. Não era um papel qualquer. Era um daqueles envelopes grossos, cor de marfim, com o nome dela impresso em caligrafia dourada na frente. O tipo de coisa que custa mais caro que o convite em si, só pela embalagem. Ela abriu com cuidado, como quem abre algo valioso, e me passou sem dizer nada. Só me olhou enquanto eu lia. Era o convite do casamento do Rafael Drummond, meu sócio de quase 10 anos. Um dos únicos homens no mundo dos negócios que eu chamaria de amigo de verdade. Não o tipo de amigo de jantar de empresa, mas o tipo que sabe das suas fraquezas e não usa contra você. Rafael era casado com Carla há 12 anos. Uma mulher discreta, de riso fácil, que aparecia nos eventos da empresa com aquela naturalidade de quem não precisa de palco para existir. O que o convite dizia era que Rafael e Carla estavam renovando os votos. Uma cerimônia pequena, na verdade, mas a recepção era grande. 300 convidados, salão de luxo no Itaim, sábado à noite, jantar completo, orquestra, a funcionalidade toda que os Drummond faziam questão de ter em qualquer evento da família. A gente vai, né? Helena disse, pegando de volta o envelope e colocando em cima da mesa da sala com a delicadeza de quem já decidiu. Claro, eu respondi. E não pensei mais no assunto. Não teria nenhum motivo para pensar. Era o casamento do meu sócio. Uma noite social como várias outras que tínhamos frequentado juntos. Smoking, champanhe, discurso, dança. Eu sequer lembrei naquele momento de perguntar quem mais havia sido convidado. Por que perguntaria? Era a lista do Rafael e da Carla. Pessoas do trabalho, família, amigos antigos. Nada que me surpreendesse. Mas havia uma coisa que eu havia esquecido. Ou melhor, havia uma coisa que eu nunca soube, porque quando você decide parar de prestar atenção na vida de alguém, você para de receber as informações que essa vida produz. E a informação que eu não tinha era simples. Carla era amiga de Beatriz, não colega, amiga, do tipo que liga quando some, que pergunta quando percebe que algo mudou, que aparece quando precisa. Eu não sabia disso. Nunca soube. Porque Beatriz nunca misturava os mundos dela com os meus sem ser convidada. Era assim que ela funcionava, com uma discrição que eu, por anos, confundi com reserva e que, na verdade, era só respeito próprio. Enquanto eu e Helena confirmávamos presença num jantar que eu achava que seria uma noite comum, do outro lado da cidade, Carla estava segurando um envelope igual ao nosso e ligando para o número de Beatriz. Beatriz atendeu no segundo toque. Tomás estava no tapete da sala,
8 meses de curiosidade concentrada num chocalho amarelo, que ele segurava com as 2 mãos e chacoalhava com uma seriedade absoluta. Dona Marlene estava na cozinha. O cheiro de alho dourado no azeite chegava até a sala, quente e familiar, o tipo de cheiro que faz uma casa parecer habitada de verdade. Bia, Carla disse do outro lado da linha, com aquele tom de voz de quem está escolhendo as palavras enquanto fala. Eu preciso te contar uma coisa. Beatriz sentou no sofá. Tomás continuou chacoalhando o chocalho, alheio. Fala. O Vinícius vai casar de novo. O silêncio que se seguiu durou exatamente o tempo que uma mulher leva para reorganizar o interior quando recebe uma informação que, racionalmente, não deveria doer, mas dói de um jeito específico que não tem nome. Não é ciúme. Não é saudade. É alguma coisa entre confirmação e finitude. A sensação de que uma porta que você já sabia fechada acabou de ser trancada por dentro. Com a Helena, Beatriz disse. Não pergunta. Afirmação. Com a Helena, Carla confirmou. Sábado, salão no Itaim. Recepção para 300 pessoas. Eu fui convidada porque o Rafael é sócio dele. Bia, eu não sabia o que fazer com esse convite na mão. Precisei te ligar. Beatriz ficou olhando para Tomás. O menino havia largado o chocalho e estava olhando para a própria mão com aquela expressão de descoberta que bebês têm quando percebem que os dedos são deles. Abrindo e fechando. Abrindo e fechando. Como se estivesse testando um mecanismo novo. Você vai? Beatriz perguntou. Meu marido quer ir. É sócio do Vinícius. Não tem como recusar sem criar problema. Carla pausou. Eu só vou se você me disser que está bem com isso, que não vai te incomodar. Vai, Beatriz disse com uma honestidade direta que era a marca dela, mas não do jeito que você está pensando. Como assim? Beatriz ficou em silêncio por um momento. Não o silêncio de quem não sabe o que dizer. O silêncio de quem sabe exatamente o que vai dizer e está escolhendo a forma certa de dizer. Lá na cozinha, Dona Marlene desligou o fogo. O cheiro de alho dourado continuou no ar, mas o chiado do azeite parou, e a quietude da tarde entrou na sala de um jeito mais completo. Carla, Beatriz disse por fim, você vai nesse casamento e eu vou com você. A pausa do outro lado da linha foi longa. Bia, eu sei o que você vai dizer. Você não foi convidada. Eu sou sua acompanhante, se você quiser. Beatriz, a voz de Carla tinha aquela textura específica de amiga que ama de verdade e por isso fica com medo. Você vai levar o Tomás? Vou levar meu filho para conhecer o pai, Beatriz disse. A voz calma, completamente calma, do tipo que só consegue quem tomou uma decisão antes de começar a conversa. No dia em que o pai está prometendo a vida para outra mulher, e eu não vou fazer cena. Não vou gritar, não vou revelar nada, não vou chegar chegando com papel de DNA na mão. Eu só vou entrar, e o rosto do Tomás faz o resto. E se ninguém perceber? Carla perguntou, e dava para sentir na voz dela que ela queria acreditar nessa possibilidade, que ela estava procurando uma saída que poupasse todo mundo. A resposta de Beatriz foi simples, sem arrogância, apenas factual. Você não viu as últimas fotos que eu mandei no nosso grupo? Carla ficou quieta, porque havia visto. Havia visto as fotos de Tomás com 8 meses. Aquele rostinho que a cada semana ficava mais definido, a testa, o nariz, o queixo, o arco das sobrancelhas. Havia visto e havia pensado exatamente o que qualquer pessoa que conhecesse Vinícius pensaria ao ver. Mas havia guardado esse pensamento para si, da forma cuidadosa que os amigos guardam observações que sabem que vão mudar alguma coisa se ditas em voz alta. Vão perceber, Beatriz disse, respondendo ao silêncio. Não é semelhança, Carla. É cópia. Qualquer pessoa que tenha visto o Vinícius uma vez na vida vai olhar para o meu filho e fazer a conta. Eu não preciso dizer uma palavra. O rosto do Tomás diz.
Carla levou 2 dias para responder com a decisão final. 2 dias em que Beatriz continuou a vida normal. Acordou às 6, trabalhou, amamentou, levou Tomás à pediatra para a consulta de rotina dos 8 meses, ouviu a pediatra dizer que ele estava perfeito, voltou para casa, fez o jantar com Dona Marlene, dormiu. 2 dias em que não mencionou o assunto para a mãe, não porque quisesse esconder, mas porque algumas decisões precisam assentar em silêncio antes de serem compartilhadas, como massa que descansa antes de ser aberta. Dona Marlene percebeu, naturalmente. Mães percebem quando a filha está carregando alguma coisa que ainda não saiu. Mas não perguntou. Apenas fez o café mais forte que o normal na manhã do 2º dia e colocou a xícara do lado do computador de Beatriz, sem comentário. Uma linguagem inteira num gesto só. Carla ligou na tarde do 2º dia. "Eu vou", ela disse, "e você vai comigo, mas eu preciso de uma coisa de você." "O quê?" "Você não pode fazer isso para me machucar, nem para machucar ele. Se você for nessa festa com raiva no coração, eu não consigo te apoiar. Mas se você for porque genuinamente acredita que esse menino merece um pai que pelo menos saiba que ele existe, então eu estou do seu lado. 100%. Beatriz olhou para Tomás, que estava no berço da sala, tirando uma soneca com os bracinhos abertos para cima. Aquela posição de rendição total que só bebês conseguem, completamente entregues ao sono, sem tensão em nenhum músculo do corpo. "Eu tô indo pelo Tomás", ela disse. "Só pelo Tomás." "Então tô contigo." O vestido foi escolha de Carla. Beatriz não queria pensar em roupa. Tinha a cabeça em outras coisas. Mas Carla apareceu na sexta-feira à tarde, com 3 opções numa sacola e a determinação de quem sabe que detalhes importam. "Você vai chegar bonita", ela disse, pendurando os vestidos na porta do guarda-roupa do quarto de Beatriz. "Não para ele, para você. Porque você merece aparecer bem em qualquer sala que você entrar, e especialmente nessa." O verde esmeralda foi a escolha imediata. Não precisou nem provar os outros. Ela colocou, olhou no espelho e Carla disse: "É esse", sem hesitar. Não era chamativo no sentido vulgar. Era o tipo de cor que chama a atenção pelo que afirma, não pelo que performa. Verde esmeralda em pele morena, cabelo castanho solto em ondas, brincos simples de pedra escura. Uma mulher que entrou numa sala e preencheu o espaço sem precisar pedir. A roupa de Tomás foi Beatriz quem escolheu. Ela foi a um shopping na quinta-feira de manhã com o bebê no carrinho e percorreu as araras de roupas infantis com aquela concentração específica de mãe em missão. Encontrou o que estava procurando numa loja pequena do 2º andar. Uma calça azul marinho de tecido leve, uma camisa branca de botões minúsculos, um suspensório fino, um esmoquinho de bebê. Ela pegou, conferiu o tamanho, olhou para Tomás no carrinho. "É esse", ela disse em voz alta, e Tomás respondeu com um som de bebê satisfeito que ela interpretou como aprovação. Na noite de sexta, Beatriz deu banho em Tomás com aquele sabonete de lavanda que ele usava desde o nascimento. O cheiro tinha se tornado parte da identidade olfativa dele. O cheiro que ela associava à paz, ao peso do filho no colo depois do banho, à sensação de que, apesar de tudo, havia dado certo. Vestiu a camisa branca com cuidado nos botõezinhos, a calça azul marinho, o suspensório. Penteou o cabelo fino do menino com um pente de dentes largos de um lado para o outro, e o cabelo assentou na testa com aquela suavidade de cabelo de bebê que não obedece completamente, mas fica bem de qualquer jeito. Ela o colocou de frente para o espelho do banheiro. Tomás olhou o próprio reflexo com a seriedade analítica que bebês de 8 meses têm diante de espelhos, como se estivesse avaliando a própria existência, ainda sem entender que aquele rosto é dele. Bateu a mãozinha no vidro. Olhou para Beatriz. Olhou de volta para o espelho. Ela ficou olhando para eles dois refletidos. Ela de vestido verde, ele de esmoquinho azul.
por um momento que durou mais que o necessário. Hoje a gente vai numa festa, ela disse para ele, com aquela voz baixa que as mães usam quando falam com bebês, como se fossem pessoas completas, porque são. Você não vai precisar fazer nada, só ser você mesmo, e isso basta. Tomás olhou para ela no espelho com aqueles olhos enormes e escuros que eram os olhos dele, mas com o formato que era meu. E então fez o que bebês fazem quando estão satisfeitos com o que veem. Sorriu. Um sorriso largo, sem dentes, de gengiva, absolutamente espontâneo. Beatriz sustentou o olhar do filho no espelho por mais um segundo. Depois foi pegar a bolsa. Dona Marlene estava na sala quando elas saíram. Ficou parada na porta do corredor, com o pano de prato na mão, do jeito de quem parou no meio de uma tarefa. Olhando a filha, de vestido verde, com o neto de esmoquinho no colo, atravessando a sala em direção à saída. Não disse nada por um momento. Só olhou. Depois disse, com aquela voz baixa e definitiva dela, "Vai com Deus, filha, e vai com a cabeça erguida." Beatriz não respondeu. Só acenou com a cabeça uma vez. O tipo de aceno que contém um tratado inteiro de sentimento. E saiu. A porta fechou com um clique suave, e o apartamento que cheirava a lavanda e café e dignidade reconstruída ficou quieto. Fora, a noite de sábado estava começando. O Uber de Carla estava esperando na calçada. As luzes da cidade passavam pelas janelas do carro, enquanto elas se afastavam do bairro em direção ao salão de luxo no Itaim, onde 300 convidados bebiam champanhe e uma orquestra tocava, e um homem de smoking brindava a uma vida nova que estava prestes a durar muito menos do que ele imaginava. Esse homem era eu, e eu não fazia a menor ideia do que estava vindo na minha direção. Eu nunca vou esquecer o cheiro daquele salão. Madeira envernizada, flores brancas em arranjos altos demais para uma conversa normal, o perfume misturado de 300 pessoas que se produziram para uma noite que deveria ser inesquecível pelo motivo certo. Champanhe francês que o Rafael havia escolhido pessoalmente, seco, com aquela acidez elegante que deixa a língua levemente adormecida. A orquestra tocando numa plataforma elevada ao fundo. Um standard de jazz que eu reconhecia, mas não saberia nomear. Daquelas músicas que existem para preencher o espaço entre as conversas sem interrompê-las. Era perfeito. Tecnicamente perfeito. A cerimônia na igreja tinha sido às 18 horas, rápida como eu queria. Não sou homem de ritual longo, nunca fui. Helena estava linda, de um modo que eu registrei com o olhar, mas sem a profundidade que aquele momento merecia. O que já deveria me dizer alguma coisa sobre o que havia entre a gente. O véu, o buquê branco, o padre com a voz grave repetindo palavras que eu respondi no momento certo, fotografias na escadaria, o arroz jogado pelos convidados, a limusine que nos levou ao salão. Às 9 da noite, a recepção estava no pico. Eu estava no centro do salão, perto da mesa principal, com uma taça na mão direita e a atenção dividida entre 3 conversas simultâneas. O jeito que aprendi a existir em eventos sociais ao longo de anos de consultoria empresarial. Um sócio de São José dos Campos comentando sobre uma fusão que estava monitorando. Um cliente antigo que eu não via desde uma conferência em Brasília. O Rafael ao meu lado, de gravata a bordo, com aquele sorriso relaxado de homem que está exatamente onde quer estar. Helena estava a 2 metros de mim, recebendo cumprimentos de um grupo de amigas dela que vieram de Campinas só para festa. Eu a via pela visão periférica, de branco, os cabelos presos, os brincos de diamante que eu havia dado de presente 3 meses antes. Existindo no espaço com a eficiência social que ela sempre teve e que eu havia admirado desde o começo. Estava tudo funcionando. E então, alguma coisa mudou no salão. Não foi um som, não foi um movimento brusco,
Foi uma mudança de energia, o tipo de coisa que você sente antes de entender, como quando a pressão atmosférica cai antes de uma tempestade e os animais percebem antes dos instrumentos. Uma alteração sutil no volume das conversas, um reajuste coletivo de postura, aquela espécie de onda silenciosa que atravessa uma multidão quando algo inesperado entra no campo visual de alguém e começa a se propagar de mesa em mesa como fogo em palha seca. Eu ouvi o Rafael ao meu lado pausar no meio de uma frase. Olhei para ele. Ele estava olhando para algum ponto atrás de mim com uma expressão que eu não soube ler naquele primeiro segundo. Não era alarme, não era alegria, era alguma coisa no meio, indefinida, o rosto de quem está processando informação que não esperava receber. Virei o corpo lentamente e vi Beatriz. Ela estava no corredor central do salão, a uns 20 metros de distância, caminhando na minha direção com uma calma que não era indiferença, era controle absoluto. O vestido verde esmeralda pegava a luz dos lustres de cristal de um jeito que fazia a cor pulsar, viva, impossível de ignorar num salão cheio de pretos e azuis marinhos e cinzas de evento formal. O cabelo solto em ondas que eu conhecia de 7 anos de casamento, os brincos escuros que balançavam levemente a cada passo. A coluna ereta com aquela postura que ela sempre teve e que eu, por algum tempo, tomei como frieza e que, na verdade, era só estrutura. A postura de uma mulher que aprendeu a ocupar o próprio espaço sem pedir desculpa. Eu abri a boca. Fechei. Porque meu olhar não ficou em Beatriz mais do que 1,5 segundos. Porque havia alguma coisa no colo dela, um bebê, enrolado num esmoquinho azul marinho minúsculo, camisa branca de botõezinhos, suspensório fino. Um bebê de 8 meses que estava olhando para o teto do salão com aqueles olhos enormes de criança fascinada pelas luzes dos lustres de cristal. Cada ponto de luz refletindo naqueles olhos escuros como estrelas multiplicadas. As mãozinhas abertas na altura do peito de Beatriz, os pezinhos cruzados na posição natural de bebê no colo, absolutamente alheio às 300 pessoas que, mesa por mesa, estavam começando a olhar para ele. Meu cérebro fez um movimento de aproximação involuntário que olhos fazem quando precisam ter certeza. O nariz do bebê, pequeno, com aquela ponta arredondada, a testa, alta, lisa, o queixo, o formato exato, o arco das sobrancelhas ainda finas, mas desenhadas de um jeito que eu conhecia. Eu conhecia porque era o mesmo jeito que aparecia nas fotos de bebê que minha mãe tinha num álbum de capa vermelha, desbotada na estante da sala dela em Curitiba. Fotos de mim com meses de vida que ela mostrava para visitas com aquele orgulho silencioso de mãe. Eu tinha visto aquele rosto a vida inteira, no espelho, nas fotos, no rosto que minha mãe olhava com saudade quando me via depois de um período sem visita. E agora ele estava no colo de Beatriz. A taça de champanhe parou, no meio do caminho da minha boca. Não foi decisão. O braço simplesmente parou. Como quando um computador encontra um arquivo que não consegue processar e trava antes de tentar abrir. O sistema inteiro suspenso numa fração de segundo, enquanto tenta encontrar a categoria certa para aquela informação. O bebê no colo de Beatriz tinha o meu rosto. Eu precisei repetir isso mentalmente 3 vezes, porque na primeira e na segunda vez, meu cérebro recusou. Rafael, ao meu lado, disse alguma coisa em voz baixa que eu não ouvi. A conversa com o sócio de São José dos Campos havia parado. O cliente de Brasília havia se afastado discretamente com aquele instinto social de quem percebe que está no meio de alguma coisa que não é da conta dele. A música da orquestra continuava, aquele standard de jazz impassível, completamente alheio ao fato de que o chão havia saído debaixo dos meus pés. Beatriz continuava caminhando, não depressa, não devagar, no ritmo de quem tem tempo porque sabe exatamente o que está fazendo. Passava pelas mesas com aquela calma que eu agora entendia
Não era calma. Era a compostura de quem planejou cada passo dessa entrada com uma precisão que eu nunca teria acreditado que ela possuía se não estivesse vendo ao vivo. As mesas mais próximas do corredor central já estavam em silêncio completo. Eu vi, com o canto do olho, um casal que eu conhecia de eventos da empresa. Ela com a mão na boca, ele inclinado para frente com os cotovelos na mesa, os dois olhando para o bebê com aquela expressão de quem está vendo algo que não tem certeza de como nomear, mas sabe que é importante. Vi uma mulher cutucar o marido e apontar discretamente com o queixo. Vi um homem mais velho erguer os óculos para olhar melhor, como se a distância fosse o problema. Não era a distância o problema. O problema era a clareza absurda, inegociável, biológica, de um rosto que era o meu num corpo de 8 meses. Helena chegou do meu lado. Eu não a tinha visto se aproximar. Ela havia percebido a mudança no salão antes mesmo de entender a causa, com aquela inteligência situacional que era a coisa que eu mais admirava nela. E havia caminhado até mim com a taça na mão, e aquela expressão de avaliação rápida que ela usava quando precisava processar uma situação nova. Ela seguiu meu olhar. Ficou em silêncio por exatamente o tempo que levou para fazer a mesma conta que eu havia feito. Vinícius, ela disse em voz muito baixa, apenas o meu nome, mas com uma entonação que continha a pergunta inteira. Eu não respondi, porque a resposta estava caminhando na minha direção com um esmoquinho azul marinho e luzes de lustre de cristal refletindo nos olhos. Beatriz chegou a uns 3 metros de distância de mim. Parou. Não sorriu. Não acenou. Não disse palavra nenhuma. Ficou parada com a coluna ereta e o bebê no colo e simplesmente permitiu que eu olhasse. Era um gesto que continha uma crueldade e uma misericórdia ao mesmo tempo. A crueldade de me colocar diante de uma verdade que eu não poderia negar na frente de 300 pessoas. A misericórdia de não gritar, não acusar, não transformar aquele momento num espetáculo de raiva, apenas apresentar o fato. Apenas deixar o fato existir no espaço entre a gente como existe uma parede, sólido, sem necessidade de explicação, presente independentemente de você querer ver ou não. O salão inteiro estava em silêncio agora. A orquestra continuava tocando. Só a orquestra. 300 pessoas e nenhuma voz, apenas o jazz impassível e o som dos meus próprios pulmões trabalhando num ritmo que havia ficado estranho, acelerado e insuficiente ao mesmo tempo, como quando você sobe escada demais, rápido demais e o corpo não acompanha. E então Tomás me viu. Não sei o que um bebê de 8 meses processa quando olha para um rosto adulto desconhecido. Não sei o que passa naquela cabeça pequena que ainda está aprendendo a diferença entre luz e sombra, entre familiar e estranho, entre seguro e incerto. Mas o que eu sei, o que eu vi com os próprios olhos numa distância de 3 metros, com 300 testemunhos ao redor, é que aquele bebê olhou para o meu rosto e estendeu os 2 bracinhos na minha direção. Não foi hesitante. Não foi um gesto tímido de criança que não tem certeza. Foi aquele movimento redondo e completo de bebê que quer alguma coisa ou reconhece alguma coisa. Os 2 braços abertos na minha direção, com a naturalidade absoluta de quem nunca aprendeu que existe razão para não fazer isso. O gesto universal. Aquele que não precisa de idioma, não precisa de história, não precisa de contexto. O gesto que diz, sem dizer, com a inocência de 8 meses de vida, me pega. Eu levei a mão livre à cabeça. A outra mão, a que segurava a taça, esqueceu de segurar. Um garçom que estava passando ao meu lado, experiente no tipo de instinto periférico que garçons de salão de luxo desenvolvem depois de anos de serviço, leu a situação em fração de segundo e colocou a mão sob a taça antes que ela chegasse ao chão. Ela tintinou levemente contra a bandeja dele. Ninguém riu, ninguém fez nada. 300 pessoas continuavam em silêncio absoluto olhando para o bebê com os bracinhos estendidos.
os bracinhos que ainda esperavam, que continuavam abertos na minha direção com aquela paciência infinita que só bebês têm. A paciência de quem ainda não aprendeu que o mundo pode demorar ou recusar, que ainda acredita com a totalidade do corpo que quando você estende os braços para alguém, esse alguém vem. Eu senti alguma coisa se partir dentro do peito. Não é figura de linguagem. É a descrição mais precisa que consigo dar do que aconteceu naquele segundo. Uma ruptura física, como se algo que havia ficado tenso por tempo demais tivesse cedido de uma vez. E a sensação desse ceder fosse simultaneamente alívio e devastação. Os olhos encheram d'água antes que eu tivesse tempo de decidir qualquer coisa. A boca abriu sem som sair. As mãos, as duas mãos que agora estavam livres, foram para a cabeça num gesto que não foi calculado, não foi performático. Foi simplesmente o que o corpo faz quando a mente não consegue mais fingir que está dando conta. Aquele bebê nunca tinha me visto. Eu nunca tinha visto aquele bebê. E ele estava com os bracinhos abertos na minha direção, como se eu fosse a coisa mais natural do mundo. Helena, ao meu lado, disse numa voz que eu mal ouvi por baixo do barulho interno da própria cabeça: "Esse bebê é seu." Não pergunta, constatação. A inteligência dela fazendo em segundos a conta que eu havia levado um choque inteiro para fazer. Eu não consegui responder, porque responder precisaria de voz, e a voz havia ido embora para algum lugar que eu não sabia nomear. Dei um passo na direção de Tomás. Parei, olhei para Helena, olhei para Beatriz. E pela primeira e única vez na minha vida adulta, não soube absolutamente o que fazer com as próprias mãos. Aquelas mãos que passaram 41 anos sabendo se mover no mundo, negociando contratos, assinando documentos, segurando taças de champanhe em eventos sociais, com a desenvoltura de quem nunca precisou parar para pensar no que estava fazendo. Beatriz não se moveu, não ofereceu o bebê, não recuou. Ficou exatamente onde estava, com aquela imobilidade de estátua que não é fria, é completa. Como quem terminou de fazer a parte que lhe cabia e agora aguarda, com a serenidade de quem não precisa mais do resultado para saber que fez certo. Tomás manteve os bracinhos abertos. E as lágrimas que eu tentei segurar por orgulho, por instinto masculino de evento social, por qualquer um dos motivos covardes pelos quais homens tentam não chorar em público, desceram de qualquer jeito. Quentes, rápidas, sem me pedir licença. Caíram no smoking alugado, na gravata escolhida com cuidado, na noite que havia começado como celebração de um recomeço e havia se transformado em questão de minutos em algo que eu não tinha palavra adequada para chamar. Rafael colocou a mão no meu ombro por um segundo, depois tirou, porque sabia, com a sabedoria dos amigos antigos, que havia coisas que a mão no ombro não conserta. A música da orquestra continuou. O jazz, impassível, alheio, tocando para um salão de 300 pessoas que haviam parado de ser festa e virado testemunha. E no centro de tudo isso, no centro do silêncio e das lágrimas e do jazz e dos lustres de cristal e do smoking e do vestido verde e dos 300 olhares, havia um bebê de 8 meses com os bracinhos abertos, esperando, com a paciência de quem ainda acredita que quando você estende os braços, o mundo vem. Eu não sabia que silêncio podia ter peso. Não o silêncio comum, de quarto vazio ou madrugada sem carro na rua, o peso específico do silêncio de 300 pessoas que estão olhando para você e não dizem nada porque o que estão vendo não precisa de comentário. Esse silêncio tem textura, tem temperatura. Ele pousa nos ombros de um jeito que a gravata de seda não protege, que o smoking não protege, que nenhuma armadura social que você passou décadas construindo protege. Eu estava no centro desse silêncio, com Tomás ainda com os bracinhos abertos.
Os bracinhos que continuavam esperando com aquela paciência absoluta de bebê que ainda não aprendeu que o mundo às vezes não vem quando você chama. 8 meses de vida e nenhuma decepção ainda acumulada. Por isso ele podia ficar assim, aberto, sem medo de que a resposta não viesse. Eu olhava para aqueles bracinhos e sentia cada segundo que passava como um peso adicional no peito, porque eu sabia, com uma clareza que não precisava de raciocínio, que eu não merecia aquela abertura. Não merecia aquela confiança espontânea que só existe antes de o mundo ensinar a criança a se proteger. Helena estava ao meu lado. Eu a sentia mais do que a via. A presença dela naquele espaço de 30 centímetros entre os nossos braços, o perfume que ela usava e que eu havia aprendido a associar à ideia de recomeço que agora estava se desmontando em tempo real. Senti quando ela virou o rosto para mim. Senti o peso do olhar dela antes de ouvi-la. Vinícius. A voz controlada. Baixa o suficiente para mais ninguém ouvir. Alta o suficiente para não deixar dúvida. Esse bebê é seu? A pergunta era simples, direta, do tipo que não aceita rodeio. Eu abri a boca. O que saiu foi: eu não sabia. Mas é seu? Eu olhei para o bebê, para aquele rosto que era o meu numa versão de 8 meses, para aqueles bracinhos que haviam abaixado levemente com o cansaço natural de criança, mas que ainda apontavam na minha direção, para aqueles olhos enormes e escuros que me olhavam com uma curiosidade sem julgamento que só existe antes de a vida ensinar a julgar. Não respondi, porque não precisava. Porque a resposta estava em cada detalhe daquele rosto e os 300 convidados já haviam lido a resposta antes de mim. Helena fez um som pequeno. Não choro, não grito. Um som de entendimento. O som específico de quando uma inteligência rápida termina de processar uma informação grande e o corpo acusa o impacto antes que a voz encontre as palavras. Do fundo do salão, Tomás fez um barulhinho. Aquele som que bebês fazem quando querem atenção ou quando estão começando a ficar impacientes com a inércia dos adultos ao redor. Ma, ba, ma. Indistinto, mas presente. Os bracinhos se moveram de novo, não com a energia do começo, mas com a persistência de quem ainda não desistiu. Eu dei um passo na direção dele, involuntário, o corpo se movendo antes que a cabeça autorizasse. E parei, porque entre mim e Tomás estava Beatriz, imóvel, com aquela coluna ereta e aqueles olhos de mel que me olhavam sem raiva e sem ternura, com alguma coisa que eu levaria muito tempo para identificar corretamente e que naquela noite li equivocadamente como frieza. Não era frieza, era conclusão. Era o olhar de uma mulher que havia chegado ao fim de alguma coisa que havia começado numa quarta-feira de março, quando ela fechou o celular desbloqueado em cima da bancada da cozinha e tomou uma decisão que levou 8 meses para se completar. Ela não ofereceu o bebê, não recuou, não disse nada, apenas existiu naquele espaço entre mim e o filho, estável como parede, deixando que a situação respirasse no próprio ritmo. Foi Helena quem se moveu primeiro. Eu não esperava. Ninguém esperava. Isso ficou claro pela onda de movimento que percorreu o salão, quando ela caminhou até o pequeno palco ao lado da pista de dança, onde o mestre de cerimônias estava parado com o microfone na mão e a expressão de homem que não recebeu treinamento para essa situação específica. Helena chegou ao lado dele, olhou para o microfone e ele entregou sem que ela precisasse pedir. Porque há algo na postura de certas pessoas que dispensa pedido. Ela subiu os 2 degraus do palco. A orquestra percebeu e foi parando instrumento por instrumento. Primeiro o contrabaixo, depois a bateria, depois o piano. Até o silêncio ser completo. Um silêncio diferente do anterior. O silêncio do anterior era choque. Este era atenção. Helena ficou parada por um segundo no palco, de vestido de noiva, com o microfone na mão,
olhando para a plateia de 300 convidados que a olhavam de volta. E eu, observando aquela cena do centro do salão, tive o pensamento deslocado e completamente inadequado para o momento de que ela era impressionante. Não bonita, impressionante. Havia uma diferença. Beleza é o que você registra. Impressionante é o que você sente no externo. Boa noite a todos, ela disse. A voz saiu limpa, sem tremor. Eu preciso pedir a compreensão de vocês. Uma situação inesperada aconteceu e eu preciso pausar a recepção por alguns minutos. A equipe do salão vai servir o jantar. Fiquem à vontade. Eu e o Vinícius precisamos de um momento. Pausa. Obrigada. Desceu do palco. Com a mesma postura com que havia subido, coluna ereta, passos medidos, o vestido de noiva arrastando levemente no chão do palco. 300 convidados assistiram àquela descida em silêncio absoluto, e eu soube, com uma certeza que não precisava de confirmação, que aquela imagem ficaria na memória de cada pessoa presente por anos. A noiva de branco pausando a própria recepção de casamento com a compostura de quem está conduzindo uma reunião de negócios. Ela chegou até mim, me olhou por um segundo que continha muita coisa que nenhum dos dois ia conseguir dizer naquela noite. Depois disse em voz baixa, só para mim ouvir, eu preciso conversar com ela antes de você, me dá licença. Helena, não. Firme, sem crueldade, mas sem espaço para negociação. Eu primeiro, porque ela e eu somos as mulheres aqui. Você é o homem que causou isso. Vai para aquela sala ali e me espera. Eu fui, não por obediência, por ausência de alternativa. Não havia nada que eu pudesse dizer naquele salão, naquele momento, diante daquelas 300 pessoas que fingiam começar a comer o jantar, mas continuavam olhando. Eu atravessei o salão em direção à sala lateral que Helena havia indicado com o olhar, e cada metro daquela travessia foi feito com a consciência aguda de que todo mundo estava me vendo caminhar. O noivo atravessando o próprio casamento em direção a uma sala de espera, enquanto a esposa ia conversar com a ex. A porta da sala fechou atrás de mim. Do outro lado, Helena caminhou até Beatriz. As duas mulheres se olharam. E eu sei o que aconteceu porque Helena me contou depois, com aquela precisão de quem registra detalhes, mesmo no meio do caos. O salão ao redor delas quieto, as mesas de jantar com os garçons circulando em movimentos cuidadosos de quem foi treinado para ser invisível, mas que naquela noite também estava olhando. Os lustres de cristal acesos sobre as duas, a noiva de branco e a ex-esposa de verde esmeralda, com o bebê no colo entre elas, como um fato que não precisava de intermediário. Eu não sabia, Helena disse primeiro. Baixo, olhando nos olhos de Beatriz, com aquela diretividade dela que não pedia desculpa, mas também não fingia. Juro por Deus, eu não sabia. Beatriz a olhou por um momento. Depois disse, eu sei. Eu não vim aqui por você. Vim pelo meu filho, que merecia ver o pai pelo menos uma vez. Helena olhou para o bebê, para aquele rostinho que havia paralisado um salão inteiro pela simples razão de existir. Tomás a olhou de volta com aquela curiosidade sem julgamento, que era a característica mais devastadora dele. Olhava para todos como olhava para mim, com a mesma abertura, porque ainda não havia aprendido a diferença entre quem merece e quem não merece esse olhar. Posso pegar ele no colo? Helena perguntou. Beatriz hesitou, apenas um segundo. Depois inclinou o corpo levemente e passou Tomás para Helena. Helena segurou o bebê com o cuidado desajeitado de quem não tem prática, mas tem intenção. Tomás a olhou de perto, estudando o rosto novo com aquela seriedade analítica de 8 meses, e depois fez o que fazia com frequência quando estava satisfeito com o que encontrava. Apoiou a cabeça no ombro dela, com a entrega total de bebê que decidiu confiar. Helena fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, estavam molhados, não de raiva,
Isso ela me disse depois com uma precisão que eu levei tempo para aceitar como verdade. Não era raiva o que ela sentiu segurando Tomás naquele momento. Era alguma coisa mais complexa e mais difícil de nomear. A sensação, talvez, de segurar nos braços a prova material de que a vida que ela achava que estava construindo tinha uma fratura que ela não havia colocado lá, mas que agora precisava habitar. Da sala lateral onde eu esperava, separado por uma parede e por tudo que havia acontecido nos últimos 15 minutos, eu não via nada disso. Eu estava sentado numa cadeira de encosto reto, o smoking de repente apertado em volta do peito, olhando para um pedaço de parede sem quadro e tentando montar na cabeça uma cronologia que não fechava, porque cronologias que envolvem as próprias omissões nunca fecham de primeira. 8 meses mais 9 meses, 17 meses. 17 meses atrás era o período do divórcio. Beatriz estava grávida quando eu pedi o divórcio. Essa frase eu repeti mentalmente 4 vezes, porque nas primeiras 3 o cérebro a devolveu como dado sem consequência. E na 4ª vez, a consequência chegou inteira, de uma vez, com todo o peso que ela carregava. Beatriz estava grávida. Descobriu no mesmo dia em que leu as mensagens da Helena. E naquela noite, quando eu cheguei em casa com o roteiro ensaiado e o discurso pronto, ela já sabia das 2 coisas. Já sabia que estava grávida e já sabia que eu traía. E mesmo assim ficou em silêncio. Mesmo assim disse, tudo bem, eu também quero, com aquela calma que eu interpretei como sorte minha e que era, na verdade, a decisão mais lúcida e mais dolorosa que uma mulher pode tomar. Ela havia me deixado ir. Não porque não tinha o que dizer, mas porque havia entendido, naquela fração de segundo em que me olhou com os olhos de mel iluminados pelo abajur, que um homem que arruma a mala antes de perguntar não merece ser o motivo pelo qual a mala fica. E agora, o filho que eu não sabia que existia estava no colo da mulher com quem eu havia me casado naquele mesmo dia. A porta da sala se abriu. Helena entrou. Fechou a porta atrás de si com cuidado, como se o barulho pudesse quebrar alguma coisa que já estava muito frágil. Se sentou na cadeira do outro lado da mesa pequena que havia no centro da sala. Colocou as mãos no colo, me olhou e começou a falar. Helena não começou imediatamente. Ficou me olhando por alguns segundos com aquela expressão que eu havia aprendido a reconhecer ao longo do tempo que passamos juntos. O olhar de quem está organizando o pensamento antes de falar, de quem não desperdiça palavras, porque sabe o peso que elas têm quando chegam no lugar certo. Era uma das coisas que eu havia admirado nela desde o começo. A precisão, a ausência de ruído. Naquela sala pequena, com a festa pausada do outro lado da parede, essa precisão ia me custar caro. Como você não sabia que tinha um filho? Ela perguntou. Simples, direta, sem elevação de voz, sem tremor, sem nenhum dos marcadores emocionais que eu havia me preparado inconscientemente para enfrentar. Era a pergunta de quem genuinamente quer entender a mecânica de uma situação antes de julgá-la. E isso, curiosamente, era mais difícil de suportar do que um grito teria sido. Ela não me contou, eu disse. Helena não piscou. Por que ela não te contaria? A pergunta seguinte veio antes que eu terminasse de processar a anterior. Ela estava construindo alguma coisa. Eu sentia isso, mas não conseguia ver o contorno ainda. Eu engoli. Por que eu pedi o divórcio antes de ela ter chance? Helena ficou em silêncio. Um silêncio diferente dos que haviam habitado aquela noite. Não o silêncio de 300 pessoas em choque. Não o silêncio de espera. O silêncio de quem acabou de receber uma peça que completa uma imagem que não queria ver completa. Ela passou a mão devagar pelo vestido de noiva no colo, um gesto automático, como quem precisa de um segundo de contato físico com alguma coisa concreta, enquanto a cabeça processa o abstrato. Então, ela disse por fim, com uma cadência medida, que fazia cada palavra pousar com peso individual.
No dia em que ela descobriu que estava grávida, você chegou em casa e pediu o divórcio. É isso? Eu acho que sim. Vinícius. A voz não subiu. Ficou exatamente no mesmo tom. O que mudou foi a textura. Ficou mais densa, mais presente. Isso não é eu acho. Ou foi ou não foi. Foi. A palavra saiu sozinha. Pequena, definitiva. Helena assentiu uma vez lentamente, como quem confirma uma hipótese que esperava que fosse errada. Depois ficou olhando para a mesa entre a gente por um momento, aquela mesa pequena de sala de apoio de salão de festas, madeira escura, sem nada em cima além do espaço entre nós dois que parecia crescer a cada segundo. Eu casei com você hoje, ela disse. Às 6 horas. Pausa. E eu tô descobrindo que você abandonou uma mulher grávida. Eu abri a boca. Ela ergueu levemente a mão. Não brusco, não agressivo. Apenas o gesto de quem ainda não terminou. Não foi só traição, Vinícius. Foi abandono. Você não apenas saiu para ficar comigo. Você saiu sem saber o que estava deixando para trás. Saiu convicto de que estava fazendo a coisa mais honesta da sua vida. Me disse isso uma vez, lembra? Que você estava sendo honesto comigo e consigo mesmo ao pedir o divórcio. Mas honestidade pressupõe que você tenha a informação completa. E você não tinha. Você saiu de um casamento sem saber que havia uma criança nele. Cada frase chegava com aquela precisão que eu havia admirado. Agora eu entendia que admiração e vulnerabilidade diante de uma mesma qualidade são a mesma coisa dependendo de que lado da frase você está. E pior, ela continuou, e a voz ficou levemente mais baixa, não de emoção, mas de concentração, como quem chega na parte mais difícil de um argumento e precisa de mais cuidado, não menos. Ela sabia de tudo, da gravidez, de mim, de você, e te deixou ir, porque achou naquele momento que você não merecia ficar pela criança. Que um homem que arruma a mala antes de perguntar não merecia saber que havia um motivo para ficar. Silêncio. Ela tinha razão, Vinícius. Olha para você. Eu olhei. Não para mim. Não havia espelho naquela sala. Mas olhei para dentro com o tipo de honestidade que só aparece quando você não tem mais energia para sustentar a versão favorável de si mesmo. E o que eu vi não foi agradável. Foi a imagem de um homem que passou quase 2 anos casado com a mulher que estava do outro lado daquela parede sem uma única vez, parar para perguntar como ela estava de verdade. Que havia construído uma vida paralela com a organização de projeto empresarial, que havia pedido divórcio com roteiro ensaiado como quem conduz uma reunião difícil, que havia saído achando que tinha tido sorte com a facilidade do processo. Você passou 17 meses, Helena disse, vivendo comigo sem nunca checar se ela estava bem, sem curiosidade, sem o menor impulso de verificar. Um ser humano com quem você dividiu 7 anos de vida, e você saiu e nunca mais olhou para trás. Helena, e se eu casei com um homem desses, ela continuou, sem alterar o ritmo, como se meu nome fosse apenas uma pausa prevista no discurso. O que eu posso esperar de você comigo? Em quanto tempo eu viro o cenário também? Em quanto tempo a minha carreira começa a incomodar? Em quanto tempo eu começo a ser a mulher que você cansou de ver? A pergunta ficou no ar entre a gente. Eu não tinha resposta. Não porque fosse injusta, porque era precisa. Era a pergunta que eu deveria ter feito para mim mesmo antes de qualquer coisa, antes de qualquer decisão, antes de ter acreditado que recomeço é possível quando você não entendeu o que causou o fim. Helena tirou o anel. Eu vi o movimento. Vi os dedos dela encontrarem a aliança, girarem uma vez, 2, e depois deslizarem para fora com aquela firmeza sem pressa de quem tomou a decisão antes de começar a conversa. O anel pousou na mesa entre a gente com um som pequeno, metálico, que naquela sala pequena pareceu mais alto do que era.
ouro branco, brilhante, escolhido juntos numa joalheria dos Jardins 3 meses antes, numa tarde de sábado em que eu havia achado que estava construindo alguma coisa sólida. Eu não vou anular o casamento, ela disse. Assinamos hoje. Os papéis existem. Mas eu quero o divórcio, imediato, rápido, sem discussão de patrimônio, sem processo longo. Eu quero sair limpa e rápida, porque não quero passar um dia a mais do que o necessário carregando o sobrenome de uma decisão que tomei sem ter a informação completa. Eu olhei para o anel na mesa. Você vai me dizer que me ama, ela disse. Não pergunta. Previsão. Vai dizer que isso muda alguma coisa entre a gente, que o bebê é uma situação complicada, mas que não precisa afetar o que a gente tem. Eu precisaria que você não dissesse isso. Não porque não vá acreditar, mas porque ouvir ia me custar mais do que vale. Eu não disse. Helena se levantou. Ajeitou o vestido de noiva, aquele gesto automático de compostura que ela tinha, de se reordenar fisicamente quando precisava de clareza. E ficou parada um segundo olhando para mim de cima, não com superioridade, mas com aquela distância de quem já se despediu internamente e o corpo ainda está fechando as malas. Eu vou voltar para o salão, ela disse. Vou pedir aos convidados que vão embora com discrição. Depois vou pegar um táxi para a casa da minha irmã. Uma pausa. Amanhã a gente fala com o advogado, cada um com o seu. Caminhou até a porta. Parou com a mão na maçaneta. Não virou o corpo inteiro, só o rosto, levemente, o suficiente para que eu visse o perfil. Boa sorte com seu filho, ela disse. Ele merece mais do que a mulher que eu sou. Aceitaria ser. Abriu a porta. Saiu. A porta fechou com o mesmo cuidado com que havia sido aberta. Como se até na saída ela não quisesse desperdiçar energia com um gesto desnecessário. Eu fiquei olhando para a porta fechada. Depois olhei para o anel na mesa. O smoking havia ficado apertado em algum momento da última meia hora e eu não havia notado quando. Só agora sentia a gravata como pressão no pescoço, o colarinho como algo que não foi feito para o meu tamanho. Afrouxei a gravata. O gesto foi automático, pequeno, completamente desproporcional para o tamanho do que estava acontecendo, mas foi o único gesto que o corpo encontrou. Do outro lado da parede, eu ouvi a voz de Helena no microfone pela segunda vez naquela noite. Boa noite. Obrigada por terem vindo. Infelizmente a festa vai terminar mais cedo. Por favor, levem doces, levem flores, levem o que quiserem da mesa. Eu desejo saúde e paz a todos. Uma pausa. Essa foi uma lição importante. Boa noite. Eu ouvi o som difuso de 300 pessoas começando a se mover, o murmúrio baixo de conversas retomadas em tom de quem ainda está processando, o som de cadeiras arrastadas, de taças pousadas, de uma noite que havia começado como celebração e estava terminando como alguma outra coisa que nenhum dicionário de evento social tinha categoria para nomear. E então, por baixo de tudo isso, eu ouvi algo diferente. Uma voz, baixa, feminina, e outra voz, também baixa. E entre as duas vozes, um silêncio que durou poucos segundos, mas que, eu soube depois, disse mais do que qualquer uma das conversas daquela noite. Era Beatriz e Helena se despedindo no fundo do salão. Helena havia parado diante de Beatriz no caminho da saída. As duas se olharam. A noiva de branco e a ex-esposa de verde, Tomás, já entregue de volta para o colo da mãe, os lustres de cristal acesos sobre elas, pela última vez naquela noite. Helena disse, obrigada por ter vindo. Você salvou a minha vida antes de ela começar. Beatriz respondeu, eu vim pelo meu filho. Mas se também te serviu, eu fico feliz. Elas não se abraçaram. Não trocaram número. Não fizeram nenhum dos gestos que o roteiro social prevê para dois seres humanos que acabaram de dividir um momento desse tamanho.
Simplesmente se olharam por um segundo. Duas mulheres que haviam sido posicionadas como adversárias pela narrativa de um homem e que haviam escolhido, independentemente uma da outra, não aceitar esse posicionamento. Depois, Helena saiu. E o salão foi esvaziando. Eu fiquei na sala lateral até ouvir o silêncio do lado de fora se tornar completo. Então me levantei, peguei o anel da mesa, não coloquei no dedo, coloquei no bolso do paletó. Afrouxei mais um botão do colarinho. Abri a porta. O salão estava quase vazio. Alguns garçons recolhendo taças, a orquestra desmontando os instrumentos com aquele cuidado técnico de músico que embala a própria ferramenta de trabalho. As mesas redondas ainda cobertas com as toalhas brancas, os arranjos de flores ainda altos demais para uma conversa normal, as cadeiras levemente desalinhadas pela saída rápida dos convidados. No fundo do salão, de costas para mim, havia uma mulher de vestido verde esmeralda com um bebê no colo. Beatriz estava parada, olhando para nada específico, ou talvez para tudo, para o salão inteiro, que havia sido o palco de uma noite que nenhum dos dois havia imaginado exatamente assim. Tomás estava quieto no colo dela, com aquele peso específico de bebê que começou a ficar sonolento, a cabeça inclinada levemente para o lado, os olhos pesados, mas ainda abertos. Eu dei alguns passos na direção dela. Parei a uma distância que não era próxima nem distante. A distância de quem não sabe se tem direito de chegar mais perto. Beatriz ouviu meus passos e virou levemente o rosto. Não o corpo inteiro, só o suficiente para confirmar que era eu. Não disse nada. Eu também não. Durante alguns segundos, os três ficamos assim. Eu parado. Ela de costas quase totalmente, Tomás sonolento no colo dela, com os olhinhos piscando devagar, contra o cansaço de uma noite longa, para 8 meses de vida. A orquestra havia terminado de guardar os instrumentos. Os últimos garçons saíam com bandejas. Os lustres de cristal continuavam acesos sobre um salão que havia ficado completamente vazio de todos, exceto de nós. Beatriz disse, sem virar o corpo. O Uber já chegou. Ajeitou Tomás no colo. Caminhou em direção à saída. Passou por mim sem parar, a poucos centímetros. E eu senti, naqueles poucos centímetros de distância, o cheiro que eu não reconhecia. Não era o perfume que ela usava quando era minha esposa. Era outro, mais simples. Com alguma coisa de bebê misturada, talvez o talco de Tomás, talvez o sabonete de lavanda que ela usava nele, o cheiro de uma vida que havia sido construída inteiramente sem mim e que agora passava por mim a caminho da saída. A porta do salão se abriu. A noite de São Paulo entrou. Ar de cidade, a temperatura que havia caído desde as 9 horas, o som distante de carro na avenida. E então Tomás fez uma coisa. Já quase na porta, provavelmente porque o ar fresco da noite o acordou um pouco, ou porque o instinto de bebê é mais honesto que qualquer estratégia adulta, ele girou o corpo no colo da mãe, girou e olhou para trás, olhou para mim, por 2 segundos, 3, com aqueles olhos enormes e escuros que eram os olhos dele, mas com o formato que era o meu, sem expressão específica. Apenas o olhar limpo de 8 meses de vida que ainda não aprendeu a carregar o peso do que os adultos ao redor fizeram ou deixaram de fazer. Depois, Beatriz virou a esquina do corredor e ele desapareceu. Eu fiquei parado no meio do salão vazio, com o anel no bolso do paletó, com os lustres de cristal acesos sobre mim, com o cheiro de flores brancas e champanhe que ia demorar dias para sair das paredes. Com o silêncio completo de uma festa que havia custado o que havia custado e durado o que havia durado. E com a imagem de 2 olhos escuros que haviam me olhado por 3 segundos sem nenhum julgamento. Eu não merecia essa ausência de julgamento, mas ela me foi dada de qualquer jeito, porque 8 meses de vida ainda não é tempo suficiente para aprender que algumas pessoas não merecem o olhar limpo que você tem. Mais tarde,
Muito mais tarde, 2 anos depois, numa tarde de sábado com blocos empilhados no chão da sala, eu ia entender que aquele olhar sem julgamento não era ingenuidade, era uma oferta. E eu ainda tinha tempo de aceitar. A primeira vez que toquei no meu filho foi numa manhã de domingo. Não numa festa, não diante de 300 pessoas. Numa sala pequena, com luz de manhã entrando pela janela sem cortina grossa, cheiro de café que Beatriz havia feito antes de eu chegar, e um tapete de atividades colorido no chão, onde Tomás estava deitado de barriga para cima, segurando os próprios pés com as mãos. Aquela descoberta de bebê que os pés existem e são alcançáveis, e isso é, aparentemente, a coisa mais fascinante do universo. Eu havia ligado na manhã seguinte, à noite do salão. Beatriz atendeu no terceiro toque com a voz de quem estava acordada, mas não havia dormido muito. Eu disse: "Posso ver ele?" Ela ficou em silêncio por um momento que não era hesitação, era medição. Depois disse: "Pode, mas você vem aqui, e é no meu tempo, não no seu." Cheguei às 10 da manhã com as mãos nos bolsos e sem saber o que fazer com o corpo inteiro. Beatriz abriu a porta de calça jeans e camiseta cinza, cabelo preso de qualquer jeito, sem nenhuma das armaduras sociais da noite do vestido verde. Estava mais bonita assim, não pelo visual, mas pela ausência de performance. Era ela sem o peso de uma decisão. A decisão já havia sido tomada e executada. Agora era só o cotidiano, e o cotidiano dela não precisava me impressionar. Me deixou entrar sem abraço, sem aperto de mão, sem cerimônia. Apenas abriu a porta e recuou para dar espaço. Então eu vi Tomás, no tapete de atividades, de barriga para cima, segurando os próprios pés com uma concentração absoluta. O esmoquinho azul havia sido substituído por um macacão amarelo claro com estampa de girassol minúsculo no peito, o cabelo fino assentado na testa, os olhos enormes olhando os próprios dedos dos pés como se fossem um texto novo que ele estava aprendendo a ler. Eu parei no meio da sala. O apartamento era menor do que o que a gente havia dividido, mas havia alguma coisa nele que o nosso não tinha. Uma habitação real, não uma decoração. Livros em pilha na estante que eram claramente usados, não expostos. Uma garrafa de água na mesinha de centro, com um anel de umidade embaixo que ninguém havia se preocupado em limpar. Um par de sapatinhos de bebê perto da porta, esquecido, um em pé e outro tombado. Uma vida sendo vivida dentro daquelas paredes, não apresentada. "Pode se aproximar", Beatriz disse da cozinha, sem me olhar, mexendo em alguma coisa na bancada. Me ajoelhei perto do tapete. Tomás sentiu a presença e desviou o olhar dos pés para mim. Me olhou com aquela seriedade analítica de bebê que está catalogando um rosto novo, passando o olhar pelas sobrancelhas, pelo nariz, pela boca, com a metodologia inconsciente de quem está construindo um arquivo. Não chorou, não sorriu, apenas olhou com aquela abertura sem defesa que eu não merecia e que ele oferecia de qualquer jeito, porque ainda não havia aprendido a não oferecer. "Posso pegar ele?" perguntei. "Pode", Beatriz disse. Peguei Tomás com o cuidado desajeitado de quem nunca segurou um bebê de verdade. As mãos, encontrando o lugar errado primeiro, depois ajustando, a cabeça dele apoiada no meu antebraço com aquele peso específico de bebê que é mais denso do que o tamanho sugere. Ele ficou quieto no meu colo, me olhando de perto. A mãozinha foi até o meu rosto. Tocou o queixo, a bochecha, explorou a textura da barba por fazer com os dedos pequenos e a concentração de cientista. Eu segurei as lágrimas por 40 segundos. Depois, desisti de segurá-las. Caíram sem aviso, quentes, no cobertorzinho que Beatriz havia colocado no colo dele. Tomás notou a umidade, olhou para a própria mão molhada, depois olhou para mim com uma expressão que não era preocupação, era curiosidade, como se eu fosse um fenômeno novo que ele estava registrando. Beatriz, da cozinha, não comentou.
Me deu o espaço que eu não havia merecido, mas do qual precisava. Uma hora depois, quando eu perguntei se podia voltar no dia seguinte, ela disse: "Pode, mas não se acostuma com facilidade. Pai é cargo conquistado, não herdado." Eu voltei. No dia seguinte, e no outro, e na semana seguinte. No começo eram horas, depois tardes inteiras, depois dias completos. Tomás foi me reconhecendo pela acumulação, pelo cheiro, pela voz, pela presença, que voltava com regularidade suficiente para deixar de ser novidade e virar referência. Não foi rápido, não foi linear. Houve dias em que ele chorava quando eu chegava e se acalmava só quando Beatriz voltava para o cômodo. Dias em que eu segurava ele por 20 minutos e saía com a camisa encharcada de choro sem razão aparente, porque bebês choram sem razão aparente, e isso é absolutamente normal. Mas quando você não tem prática, parece que você fez algo errado. Beatriz me explicou isso na terceira semana com a paciência neutra de quem está passando informação técnica. Ele não está te rejeitando. Ele está cansado. São coisas diferentes. Aprende a diferença. Aprendi. Os meses passaram com aquela qualidade específica do tempo quando você está prestando atenção. Não rápido nem devagar, mas presente. Tomás engatinhou. Foi numa tarde de quinta-feira em que eu estava sentado no tapete dele, tentando empilhar argolas coloridas de brinquedo, e ele estava de 4 no tapete, oscilando, testando o próprio equilíbrio com aquela expressão de concentração máxima. E então moveu o braço. Depois o joelho. Depois o outro braço. 4 movimentos descoordenados que de alguma forma resultaram em deslocamento. Eu fiz um barulho involuntário de surpresa que assustou Tomás, que parou e me olhou. Beatriz veio correndo da cozinha. O que foi? Ele engatinhou. Ela ficou parada na porta da sala por 1 segundo. Olhou para o filho, que havia voltado a se mover com a nova habilidade descoberta, indo em direção à estante com a determinação de quem acabou de entender que o mundo é acessível. Depois olhou para mim. Não disse nada. Mas não precisou. Tomás fez 1 ano. A festa foi pequena. Beatriz, Dona Marlene, 2 amigas dela, eu. Bolo de chocolate com uma velhinha. Tomás colocou a mão inteira no bolo antes de qualquer adulto pensar em cortar. E a foto que Beatriz tirou desse momento, ele com o rosto surpreso e a mão coberta de chocolate, olhando para a própria mão, ficou por meses como foto de perfil de Dona Marlene no celular. Depois veio o andar. Primeiro agarrado nos móveis, depois solto por 2 passos, 3, 4, e então a queda inevitável, seguida do olhar rápido de avaliação de bebê que checa se os adultos ao redor estão em pânico antes de decidir se vai chorar. Aprendi rápido que a regra era não entrar em pânico, que minha reação moldava a reação dele. Que ser presença estável era mais importante do que ser presença perfeita. Essas coisas eu aprendi tarde, mas aprendi. Tomás fez 2 anos numa tarde de sol de outubro. Já falava, não tudo, não com fluência, mas com aquela seleção precisa de criança que escolhe as palavras que importam e descarta o resto. Água. Não. Esse. Carro. Vrum. Esse último era favorito. Foi numa tarde de sábado que eu trouxe o carrinho. Vermelho, de plástico resistente, rodas de borracha, tamanho de mão de criança. Encontrei numa loja de brinquedos perto do meu apartamento e comprei sem pensar muito. Era o tipo de coisa que eu havia visto crianças brincarem a vida inteira e que sempre havia associado à ideia abstrata de infância. Tomás pegou com as 2 mãos. Examinou de todos os lados com aquela inspeção técnica de 2 anos. Depois colocou no chão e empurrou. Me sentei no chão ao lado dele. Emiti o som. Bip, bip. Tomás parou. Me olhou com uma expressão que eu só conseguia descrever como profissionalmente decepcionada. Uma expressão que dizia, sem palavras, que eu havia cometido um erro elementar que ele estava bondosamente disposto a corrigir. Não, Vini.
ele disse, com aquela paciência de 2 anos que é na verdade impaciência disfarçada de didatismo. Carrinho faz vrum, vrum. Uma pausa. Bip é caminhão. Eu fiquei olhando para ele por 1 segundo. Depois ri. Não o riso social de evento de empresa. O riso que sobe do estômago sem pedir licença, que te pega desprevenido, que é a resposta física ao encontro inesperado com algo genuíno. Ah, eu disse. Me desculpa. Vrum. Vrum, ele confirmou satisfeito e voltou a empurrar o carrinho pelo tapete com a autoridade de quem encerrou um assunto. Beatriz estava na cozinha. Havia ouvido tudo. O apartamento era pequeno o suficiente para que a conversa sobre o som do carrinho chegasse completa até ela. E então aconteceu uma coisa que eu só soube porque Dona Marlene me contou semanas depois, sem cerimônia, enquanto eu esperava Tomás acordar da soneca. Beatriz sorriu. Não o sorriso educado de quem divide um espaço com alguém com quem tem uma relação complicada. O sorriso verdadeiro. Aquele largo, aberto, sem cerimônia. O mesmo que eu havia visto numa tarde de segunda-feira, numa redação de jornal, e que havia me fisgado antes de eu saber o nome dela. Ela não me mostrou. Ficou virada para a janela da cozinha com aquele sorriso que era só dela. Naquele momento, naquela cozinha que cheirava a café e talco de bebê. E 1 semana depois, numa tarde idêntica com blocos de montar espalhados no tapete, aconteceu a coisa que eu não esperava no dia em que aconteceu, mas que, olhando para trás, era a única coisa que poderia ter acontecido. Tomás estava empilhando blocos. Eu ajudava. A torre cresceu até o ponto inevitável de desequilíbrio e caiu com aquele barulho satisfatório de plástico no tapete. Tomás riu. Aquela gargalhada aberta de criança que não tem nada de performático, que é só resposta pura ao prazer físico do barulho e da queda. Olhou para mim e disse com a naturalidade absoluta de quem está dizendo uma coisa que sempre foi verdade. Pai, faz de novo. O bloco que eu segurava ficou parado no ar. Tomás não percebeu a pausa. Já estava reorganizando os blocos no tapete com a determinação de quem tem um projeto a executar. Pai, faz de novo. Ele repetiu, sem olhar para cima, completamente absorto nos blocos. Eu empilhei. Tentei não chorar. Falhei pela 2ª vez desde que havia entrado na vida daquele menino. As lágrimas foram discretas. Aprendi a deixar cair sem fazer cena, sem transformar minha emoção num fardo para ele. Empilhei os blocos com as mãos que tremiam levemente e deixei Tomás derrubar a torre de novo, e rir de novo, e pedir de novo. Faz de novo. A frase mais simples que uma criança pode dizer a um pai, e a mais importante que eu já ouvi na vida. Beatriz estava na cozinha. Foi até a gaveta da cômoda do corredor. Eu ouvi a madeira deslizando e abriu aquela caixa que eu não sabia que existia, mas que ela guardava há 2 anos. Pegou um papel, escreveu com a letra dela, pequena e inclinada levemente para a direita, a data do dia. E embaixo da data, hoje ele disse pai pela primeira vez, natural, como deveria ter sido desde o começo. Dobrou o papel. Colocou na caixa, ao lado da aliança velha, do teste de gravidez amarelado e da foto tirada no último aniversário de casamento antes do fim. Fechou a gaveta. Voltou para a cozinha. E do tapete da sala, o barulho de blocos caindo. E uma criança rindo chegou até ela como chega a luz pela janela. Sem pedir licença. Constante, aquecendo tudo que toca. 2 anos e meio. É o tempo que passou entre a noite dos lustres de cristal e a tarde do parque com a mesinha de plástico e o bolo de padaria com 3 velhinhas. 2 anos e meio que cabem num número, mas que, vividos por dentro, têm o tamanho de uma vida inteira reaprendida do começo.
Eu moro num apartamento a 8 minutos de carro do apartamento de Beatriz. Escolhi o bairro de propósito, não para estar perto dela, mas para estar perto de Tomás. Para que ir na casa do pai não seja uma viagem, não seja uma interrupção na rotina, não seja uma coisa que a criança precisa se preparar emocionalmente para fazer. Para que seja só dobrar a esquina. O apartamento é menor do que tudo que eu morei, na fase em que achava que tamanho de imóvel dizia alguma coisa sobre o tamanho do homem. Tem uma cozinha onde eu aprendi a fazer macarrão ao sugo, que Tomás pede toda vez que dorme lá. Só macarrão ao sugo. Tentei expandir o cardápio 2 vezes, e nas 2 vezes ele empurrou o prato com a diplomacia honesta de 3 anos e disse, não gosto. Voltei para o macarrão. Aprendi a fazer com perfeição porque é o que ele pede e porque descobri, mais tarde do que deveria, que amor às vezes se parece com macarrão ao sugo numa cozinha pequena numa sexta à noite. Tomás dorme na minha casa 1 vez por semana. Tenho uma cama com grade lateral que eu montei num sábado de manhã, seguindo um manual em sueco com figuras que não correspondiam às peças. Levei 3 horas, fiz errado 2 vezes, e quando finalmente ficou de pé, e Tomás pulou nela e disse, essa é minha cama do pai. Eu entendi que as 3 horas haviam sido o investimento mais rentável da minha vida. Helena se foi com a limpeza e a velocidade que prometeu. O divórcio saiu em menos de 4 meses. Não houve briga de patrimônio. Ela não quis nada que prolongasse o processo. E eu entendi que essa era a última forma de respeito que ela podia me oferecer. Não me dar o trabalho de uma guerra. Soube por terceiros, meses depois, que ela havia voltado para o interior onde a família dela mora. E depois, mais recentemente, que casou de novo, com um cardiologista de Belo Horizonte, homem tranquilo que ela conheceu numa conferência médica. Dizem que ela está mais leve, que ri mais, que escolheu diferente dessa vez. Eu não sinto nada sobre isso, além de algo próximo ao alívio. Não por mim, por ela. Helena merecia uma história melhor do que a que eu era capaz de oferecer na época. E parece que encontrou. Eduardo apareceu na vida de Beatriz num ritmo que era o dela. Devagar, sem pressa, sem a energia de quem precisa preencher um espaço. Professor universitário. Calmo do tipo que não é passividade, é escolha. Conheceram numa palestra de jornalismo investigativo que Beatriz foi cobrir como jornalista, porque ela voltou para a carreira e não parou mais. E agora escreve reportagens que eu leio no celular quando Tomás está dormindo e que tem aquela qualidade de fazer você sentir o lugar sem estar lá, a mesma que eu havia notado antes de me apaixonar por ela e que eu havia covardemente pedido que ficasse em casa. Eduardo conheceu Tomás num domingo de parque. Tomás o avaliou com a seriedade técnica de 3 anos, ofereceu metade do biscoito que estava comendo como teste de caráter, e quando Eduardo aceitou e comeu sem fazer cara de que estava fazendo um favor, Tomás decidiu que ele podia ficar. Passam a ser tio Edu e Tomás, com uma naturalidade que não foi forçada por nenhum adulto. Simplesmente encontrou o próprio caminho, como as coisas encontram quando não há adulto ansioso tentando apressar. Eduardo e eu nos cruzamos nas trocas de Tomás, com a civilidade de 2 homens que entenderam, cada um a seu tempo e de seu jeito, que a única estrela naquela história é a criança. Não há território, não há competição. Há um menino de 3 anos que tem um pai e um tio Edu e uma mãe e uma avó Marlene, e uma cama na casa do pai, e um carrinho vermelho que faz vrum, e tudo isso junto, sem hierarquia forçada. É a família que ele conhece e dentro da qual se move com a segurança de quem nunca foi usado como peça de jogo de adulto. Isso foi a coisa mais difícil que Beatriz e eu fizemos juntos. E fizemos sem nunca combinar explicitamente. Simplesmente decidimos, cada um na própria cabeça e no próprio tempo, que Tomás não ia pagar pelo que nós havíamos errado. O aniversário de 3 anos foi no parque do bairro. Beatriz organizou.
Uma mesinha de plástico debaixo de uma árvore de sombra generosa. Bolo de padaria, chocolate com brigadeiro em cima, as 3 velhinhas inclinadas porque ela havia espetado rápido e Tomás estava impaciente. Balões coloridos amarrados no galho mais baixo. Brigadeiros numa travessa. Suco de caixinha num balde de gelo improvisado. A exata quantidade de festa que uma criança de 3 anos consegue processar antes de começar a correr pelo parque e esquecer que é aniversário. Dona Marlene chegou primeiro, com um prato de coxinhas que havia feito em casa e que Tomás considerava superiores a qualquer outro alimento no planeta. Eduardo chegou com Beatriz, carregando a caixinha do bolo com o cuidado de quem foi incumbido de uma missão importante. 2 amiguinhas de Tomás da escolinha com as mães delas. E eu, convidado oficialmente pela primeira vez como pai. Não como situação a ser gerenciada, como pai. Tomás correu na minha direção quando me viu entrar no parque, com aquela corrida de 3 anos que é mais intenção do que velocidade, os braços abertos, os pés batendo no chão de terra, com o entusiasmo de quem não aprendeu ainda a economizar energia. Pai! Peguei ele no colo. Ele cheirava a protetor solar e ao sabonete de lavanda que Beatriz usava nele desde o nascimento e que havia se tornado, para mim, o cheiro do que é real. Segurou meu rosto com as 2 mãos, aquele gesto que ele tinha de pegar o rosto do adulto como se fosse um objeto que precisa ser segurado para não cair, e me olhou de perto com aqueles olhos enormes e escuros. Hoje é meu dia, ele anunciou. Eu confirmei. Feliz aniversário. Ele já havia descido do meu colo e saído correndo antes que eu terminasse a frase. A festa aconteceu com aquela qualidade específica das coisas simples, que são perfeitas, não apesar da simplicidade, mas por causa dela. Tomás soprou as velas com o fôlego todo que tinha. Apagou as 3 numa tentativa só e olhou para Beatriz com a expressão de quem realizou uma façanha. Comeu brigadeiro com a mão antes de comer bolo. Correu entre os adultos, identificando cada um em voz alta, como se estivesse fazendo chamada. Mamãe, vó, tio Edu, pai. O pai saindo natural, sem peso, sem história atrás. Apenas o nome de uma função que havia encontrado o rosto certo depois do tempo que levou para encontrar. O reconhecimento no cartório havia acontecido meses antes. Eu havia pedido. Beatriz havia concordado sem negociação longa. Disse que era o certo e que já esperava que eu pedisse. Só estava esperando o momento em que eu estivesse pedindo pelo motivo certo e não pela culpa. Quando o oficial perguntou o nome completo, Beatriz disse: Tomás Vinícius Andrade. Eu olhei para ela. Ela não havia me consultado sobre o nome do meio. Havia decidido sozinha, como havia decidido tudo nos primeiros 18 meses. Me olhou de volta com aqueles olhos de mel que a luz do cartório deixou cor de âmbar. A mesma cor da noite em que ela havia dito, tudo bem, eu também quero, com a calma de quem já decidiu. O nome do meio é seu, ela disse em voz baixa, só para mim. Eu sempre soube que ele ia ter parte de você, eu só não sabia quando você ia te conhecer de verdade. Eu não consegui responder naquele momento, mas acho que ela não precisava de resposta. Havia dito o que havia dito não para receber algo de volta, mas porque era verdade, e verdade não precisa de troca para existir. No parque, quando a festa começou a acabar com aquela dissolução natural de fim de tarde, os balões murchando presos ao galho, as crianças ficando cansadas, os adultos recolhendo o que sobrou da mesa, eu me sentei num banco de pedra perto da árvore da sombra. Observei a cena. Tomás, correndo com as amiguinhas num jogo que só eles entendiam as regras. Dona Marlene guardando a travessa de coxinha com o cuidado de quem guarda coisa boa. Eduardo ajudando Beatriz a desmontar a mesinha de plástico. Os 2 conversando com aquela facilidade de pessoas que se gostam e não precisam performar isso. Pensei na outra festa. 300 convidados, lustres de cristal, champanhe francês, orquestra, o smoking, a taça que quase caiu.
O silêncio de 300 pessoas quando um bebê de 8 meses estendeu os braços. Aquela festa custou o que custou. Planejada por meses, executada com perfeição técnica, fotografada por 2 profissionais, e durou, contando da cerimônia até Helena pegar o táxi para casa da irmã, menos de 6 horas. Essa festa custou um bolo de padaria e vai durar para sempre. Beatriz veio sentar no banco ao meu lado. Não perguntou se podia. Simplesmente sentou, como quem ocupa um espaço que é de direito não por posse, mas por história. Ficamos em silêncio por um momento, olhando Tomás brincar com a determinação de criança que vai aproveitar a luz do dia até o último segundo disponível. "Sabe o que eu pensei?" ela disse, sem preâmbulo, com a voz baixa de conversa de banco de parque. "Na noite do casamento, quando o Tomás estendeu os bracinhos para você." "O quê?" Ela ficou um segundo olhando para o filho antes de responder. "Pensei que ele estava fazendo uma coisa que eu nunca conseguiria fazer. Eu não conseguiria chegar até você de novo. Tinha orgulho demais. Tinha razão demais, talvez. Mas ele chegou porque ele não te conhecia o suficiente para ter raiva. E às vezes, a coragem que falta pra gente vem na forma da inocência de quem ainda não aprendeu a ter medo." Fiquei em silêncio. "Você devia me odiar", eu disse por fim. "Eu odiei", ela respondeu sem drama, como quem descreve um período do calendário. "Por quase 2 anos. Depois você apareceu, virou pai, e eu fui percebendo que ódio é pesado. E eu queria carregar outras coisas. O Tomás, o trabalho, a vida que eu tinha construído. Então eu deixei o ódio cair." "Obrigado", eu disse. Palavras pequenas para uma coisa grande, mas eram as que eu tinha. "Não me agradece", ela disse. "Agradece o Tomás. Ele que me ensinou que perdão não é para quem te machucou. Perdão é para você conseguir andar sem peso." No tapete de terra do parque, a uns 3 metros do banco onde a gente estava sentado, o carrinho vermelho estava caído de lado, esquecido por Tomás no meio de alguma corrida mais urgente. As marcas dos pneuzinhos na areia ao redor, o plástico vermelho um pouco desbotado de tanto uso, uma das rodas levemente solta de tanto vrum no chão da minha sala, do chão da sala de Beatriz, do chão do parque. O carrinho que faz vrum, não bip. O carrinho que me ensinou que tem coisas que um filho de 2 anos sabe melhor que um pai de 41. E que a disposição de ser corrigido, de ouvir "não, Vini, vrum" e mudar o som sem defender o erro, é o começo de tudo. Tomás veio correndo até o banco, vermelho de esforço e feliz de um jeito que não cabe em descrição. Parou na frente da gente. Olhou para mim, olhou para Beatriz, com aquela avaliação rápida de criança que lê o ambiente sem saber que está lendo. E então sentou no chão de terra entre o banco e o carrinho vermelho, pegou o carrinho e começou a empurrar na areia, fazendo o som com a própria boca. Vrum, vrum, vrum. Beatriz e eu ficamos em silêncio ouvindo. O sol estava descendo. A luz do fim de tarde pegava na areia e no plástico vermelho do carrinho e nos cabelos castanhos de Tomás de um jeito que fazia tudo parecer mais real do que o normal. Aquele tipo de luz que existe só por alguns minutos antes de escurecer e que por isso você guarda sem saber que está guardando. Eu não tinha conseguido ser o homem que devia ter sido no começo, mas estava aqui agora. No banco de pedra do parque de bairro, ao lado de uma mulher que havia construído uma vida inteira com as próprias mãos, enquanto eu nem sabia que ela precisava, com um filho de 3 anos fazendo vrum no chão de terra com um carrinho vermelho desgastado, com o cheiro de protetor solar e brigadeiro e fim de tarde misturados no ar. E isso... essa tarde simples, barulhenta, imperfeita, com a mesinha de plástico desmontada e os balões murchando e o suco de caixinha acabado e a luz indo embora, era a melhor coisa que eu já havia vivido. Não apesar de tudo que havia acontecido, por causa de tudo que havia acontecido, porque às vezes o caminho mais longo
é o único que te leva ao lugar certo. E o lugar certo era esse: um banco de parque, um carrinho vermelho e um menino de 3 anos que fazia vrum com a boca porque o pai havia aprendido, quando devia, o som que as coisas fazem quando são reais.